Som. Estão me ouvindo? Vamos dizer aqui olá para a comunidade. Vamos compartilhar no Facebook nossa live de hoje. Vamos copiar aqui. Deixa o pessoal entrar no streaming. Por enquanto, somente eu. Mel. Mel, para! Mel, para! Isso. Vamos mandar agora pelo grupo da igreja. Vamos aguardar os irmãos chegarem. Quando você chegar, diga olá para mim, para saber que você está nos vendo. Hoje a gente está fazendo nosso primeiro teste ao vivo pelo YouTube. A gente vai aprendendo a usar algumas tecnologias, né?
Já vou iniciar, hoje a gente vai fazer a nossa recapitulação daquilo que a gente estudou até o ano passado, né? Nós estávamos estudando sobre a escatologia, a doutrina dos últimos tempos. Já estudamos bastante, já trilhamos um longo caminho. Hoje eu queria recapitular, trazer de volta a nossa memória aquilo que a gente aprendeu. Então já vou, se você puder compartilhar essa aula ao vivo aqui, depois ela vai ficar gravada no YouTube, depois eu vou postar lá no Facebook. Eu vou tentar logo que eu puder também transmitir pelo Facebook. Na verdade, a gente tem que pagar para poder transmitir em mais de uma plataforma, né? Então, a gente está testando aqui. A gente nunca transmitiu apenas pelo YouTube ou só pelo YouTube. A gente está fazendo essa primeira transmissão hoje aqui. Eu já vou iniciar já, só um momentinho. Enquanto isso, os irmãos vão terminando. O YouTube é a plataforma dos vídeos, né? Então, por isso que a gente busca pelo YouTube, talvez seja o lugar certo, né? Hoje vai ser uma aula de revisão. Aqueles que não assistiram nenhuma aula ainda sobre escatologia estão convidados a assistir essa aula. Indique depois, se você alguém não assistiu hoje, né? Indique para aqueles que você conhece, que queiram participar. Eu sei que o pessoal da nossa igreja lá da Patrícia, o Gabriel gostava muito dessas aulas, a Fernanda gosta, só que ela estava estudando, né? Então, assista depois. Essa aula é uma aula que, a partir dela, você vai poder continuar estudando as outras aulas. Então, é uma aula que seria uma aula muito importante, né? Aqui eu tentei desligar o ventilador, deixar o ar-condicionado que eu liguei aqui, porque senão fica muito quente. Boa noite, Carlos Gonçalves, boa noite. Compartilha a todos os irmãos aí. Bom, vamos iniciar nosso estudo bíblico de hoje. Lembrando que você pode colocar perguntas ali, eu estou acompanhando vocês pelo chat, né? Se você tiver alguma dúvida. A gente tem estudado desde o ano passado, e vamos estudar hoje, sobre escatologia, né? Escatologia parece um nome muito estranho, mas nada mais é do que o estudo sobre o final dos tempos. A gente tem vivido essa pandemia já mais de praticamente um ano, e ela nos faz pensar que o mundo está acabando, né? Quando a gente percebe, né, tanta violência ao nosso redor, né, quando a gente vê grandes catástrofes naturais acontecendo, como tsunamis, terremotos, maremotos, furacões, isso nos indica, nos mostra e nos faz pensar sobre o final dos tempos, sobre o fim do mundo. E é sobre isso que a gente tem estudado e vai estudar mais. É importante que todos aqueles que seguem a Jesus, acreditam na Bíblia, estudem sobre o final dos tempos. É importante estudar a palavra de Deus. Porque existe muito achismo, né? Eu acho. Ao longo da história, muitas pessoas, elas tentaram adivinhar quando Jesus ia voltar, sendo que a própria palavra, lá em Mateus 24, diz que ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Existem indícios, existem mostras, existem sinais, como nós chamamos, de que Jesus vai voltar. Mas ninguém sabe a data exata. Em muitas religiões, muitas seitas, muitos grupos religiosos pelo mundo afora, cristãos e não cristãos, vivem tentando adivinhar o final dos tempos. Lembra dos maias, né, em 2012? Todo mundo esperando no final do tempo, no final do ano, né, que o mundo ia acabar. Teve até um filme, 2012, sobre o final do mundo. É importante que a gente entenda que Jesus, a pregação de Jesus e a própria vinda de Jesus
são eventos escatológicos, ou seja, a própria vinda do Senhor mostra que Deus ele interfere de maneira extraordinária na história humana. E Jesus, se ele veio na primeira vinda, como servo sofredor, como aquele que veio para morrer pelos nossos pecados, ele virá uma segunda vez, só que agora como rei, como juiz, para colocar os inimigos de Deus como estrado aos pés dele, para julgar as nações, para dividir o que a gente chama de joio do trigo, os bons dos maus, as ovelhas dos bodes. Jesus ele virá uma segunda vez e vai vir de maneira diferente da forma como ele veio no passado. Muita gente, e é verdade isso, né, de certa forma, diz que nós como cristãos devemos pregar a paz e o amor. Mas é importante dizer que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, não só do Antigo, mas como do Novo Testamento, é um Deus que é um Deus completo. Ao mesmo tempo que Deus é amor, é paz, é misericórdia, o nosso Deus é um Deus de justiça, é um Deus que se ira, é um Deus que, para não dizer por falta de palavra melhor, que tem ciúmes de nós, né? Ele é um Deus que se zanga muitas vezes, é um Deus que coloca à prova seus filhos, é um Deus que não vive passando a mão na nossa cabeça. O nosso Deus é um Deus que ele é um Deus completo. Assim como o ser humano tem as suas diversas características. Deus ele é um Deus de verdade, Deus é uma pessoa. Né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas e são um Deus só. E como pessoas, eles têm vontades, eles têm atributos, têm formas de agir, formas de ser. Então, assim, não se engane com esse papo de Deus paz e amor. Essa ideia do paz e amor é da nova era, é do pessoal que era hippie, né? Nós, como cristãos, todos os cristãos, os evangélicos incluídos, os católicos também, os cristãos entendem que Deus ele é muito mais do que paz e amor. Nosso Deus é um Deus completo. Deus ele vem com a salvação para nós, com todo amor, mas ao mesmo tempo, aqueles que não aceitarem a Jesus, aqueles que não se converterem ao Senhor, vão ser mandados para o inferno. O inferno é real. Existe depois o inferno que existe hoje, é o inferno temporário. Depois vai existir o inferno efetivo, que é o lago de fogo e enxofre. Por isso que é importante estudar a Bíblia e estudar a escatologia. Vamos recapitular um pouco sobre essa questão da escatologia. A escatologia ela tem duas partes. Uma parte pequena e uma parte grande. A parte pequena a gente chama de escatologia pessoal. O que é escatologia pessoal? O que acontece no nosso fim, quando você, eu, cada um de nós morrer? A gente sabe que todo ser humano ele tem uma certeza na vida, né? Uma certeza a gente tem, que é o quê? Todos nós vamos morrer. O que acontece quando uma pessoa morre? E a gente entende pela Bíblia, pela palavra de Deus, que existe dois caminhos: o céu e o inferno. A gente chama esse lugar de mundo dos mortos. Só você lembrar da parábola do rico e do Lázaro, que para mim, apesar de ser uma parábola, ela exemplifica bem como deve ser o novo céu, o céu e o inferno temporários. É importante dizer que quando a gente morre, nós, ser humanos, somos compostos de espírito e carne. Alguns dividem espírito, alma e carne. Né? Mas existe um lado espiritual e um lado carnal. A carne ela vai apodrecer, vai ser consumida pelos bichos, abaixo da terra, em qualquer lugar que ela estiver. Né? Essa carne já era, já foi. A pessoa morre. E o nosso espírito, ele é um espírito que ele vai viver para sempre depois. Um espírito que não vai ser destruído. E nosso espírito, ele vai para esse mundo dos mortos. Um espírito sem carne, onde ele vai viver
de maneira temporária, aqueles que servem a Jesus, o pessoal do Antigo e Novo Testamento, vão viver no céu temporário e no inferno temporário. Só existem dois caminhos. E a parábola do rico e do Lázaro mostra muito bem que não é... Deus, ele não permite que os mortos voltem a esta terra. A gente não sabe exatamente quanto tempo uma pessoa, quando morre, ela demora para ir para esse céu ou inferno temporários, com o seu espírito, né? Eu sempre acreditei que eu fecharia os olhos e já apareceria no céu ou inferno temporário. Alguns, segundo a mitologia católica da Idade Média, acreditam que vai vir um ente querido buscar a pessoa, ou vem um espírito, ou vem o anjo da morte buscar a pessoa e tudo mais, né? Tudo isso é mitologia. Mitologia, eu digo que assim, não está na Bíblia. Tá? A gente sabe que existe a morte, né? Como um ser, a morte. A gente não sabe exatamente, não posso afirmar para vocês que alguém vem buscar vocês. Pode ser que seja assim, pode ser que você simplesmente feche os seus olhos e já acorde numa nova dimensão, que seria a dimensão espiritual, que é o céu e o inferno temporários. Tá? Uma coisa importante a dizer em relação a isso, o diabo e os demônios, os anjos caídos, não estão no inferno. Eles não reinam lá com o diabo, o vermelhinho, com o chifre e o tridente reinando no inferno. Isso não acontece, eles estão na terra. Eles caíram na terra quando eles pecaram, quando eles se voltaram contra Deus. Lembre-se disso. Essa mitologia de filmes, de livros, de histórias, de que diz que o diabo reina no inferno, isso não existe. Tá? Não existe. Existe o inferno e o céu temporários, mas que, na verdade, a presença de Deus ela existe nos dois lugares, tanto no céu quanto no inferno. No céu permanece o amor, a misericórdia de Deus, no inferno permanece a ira de Deus. Deus está lá também. Tá bom? Mas esse é um destino, depois da morte segue-se o juízo. Não existe, segundo a Bíblia, não existe reencarnação. Isso é algo que é antibíblico. Kardec, quando ele foi ler os evangelhos, ele trocou a palavra ressurreição por reencarnação. Aí ele escreveu os seus evangelhos, o seu evangelho, o evangelho sobre o espiritismo e tudo mais. Mas isso não é bíblico, isso não é fiel nem aos originais da Bíblia. O Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Nem é fiel ao que sempre se creu nos textos bíblicos, as palavras traduzidas. Ressurreição. A solução de Deus definitiva, isso é muito importante para nós cristãos. A solução de Deus não é várias vidas para você se purificar. A solução de Deus é a ressurreição. Assim como Jesus morreu, no terceiro dia ele ressuscitou como exemplo de todos aqueles que iriam ressuscitar. Todos nós vamos ter um corpo renovado. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Nós vamos ressuscitar. A solução de Deus não é a reencarnação, é a ressurreição. Tá? E assim, outra doutrina que é errada seria que existiria um purgatório, um estado intermediário, onde as almas muito boas, é uma doutrina católica, tá? Que não é baseada na Bíblia, é baseada na tradição. Lembrando que a Igreja Católica Romana, a base da Igreja Católica Romana é a Bíblia, são as tradições dos seus antepassados, né, o que chamamos de santos, e o que o Papa escreveu de maneira oficial, né? Então, não é, a Igreja Católica ela não se baseia apenas na Bíblia, ela se baseia tanto na tradição quanto nos escritos oficiais papais. A Igreja Evangélica ela tenta, apesar de lutar às vezes contra diversas heresias e interpretações humanas, se basear na Bíblia. É a luta de Lutero, a luta de Calvino na Reforma Protestante foi exatamente essa, né? Você se baseia na Bíblia. O purgatório não é uma doutrina bíblica.
Que seria o seguinte: os muito bons vão para o céu, os muito maus vão para o inferno, e os mais ou menos, que é a maioria das pessoas, ficam no purgatório sofrendo, purgando o seu mal até ir para o céu, depois que purgar o máximo de mal. Ou, se não conseguir purgar de jeito nenhum, não conseguir mudar, vai para o inferno definitivamente. Mas essa não é uma doutrina bíblica. A doutrina bíblica é ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. E depois da morte não tem mais chance. Depois da morte segue-se o juízo. A sua escolha, a possibilidade de salvação está quando você é vivo. Depois da morte, segue-se o juízo. Acabou. Tá? Depois, no final de tudo, e aí isso tem a ver com a escatologia já geral, né, mas eu vou falar um pouco, né, seria todo mundo vai ressuscitar, ou vai vir, se estiver vivo, vai ter um corpo transformado. Tanto os ímpios, os maus, como os bons, aqueles que servem a Jesus, quanto aqueles que não servem a Jesus, vão ter um corpo renovado, um corpo novo, e que não vai morrer. E o seu espírito vai se juntar a esse corpo. Alguns vão ressuscitar, que a gente chama de ressurreição para a vida, onde vão viver no novo céu e nova terra, onde habita a justiça. E aqueles que não têm a Jesus, que não servem a Jesus, vão ressuscitar para a morte. E vão ir para um lugar definitivo, seria um inferno definitivo, que a gente chama de lago de fogo e enxofre. Um lugar de sofrimento que foi preparado para o diabo e seus anjos, mas que muitas pessoas vão junto com ele. Então, assim, isso é a escatologia pessoal. E aí a gente vai para a escatologia geral. Eu dividi, eu acho que de uma forma mais fácil de entender, a gente chama de grandes temas. Ao invés de você fazer uma cronologia do que vai acontecer, eu pensei primeiro, de certa forma, os grandes temas são estudados de maneira quase que em sequência cronológica. Quando a gente fala de cronológica, é um tempo acontecendo em seguida, né? Mas não necessariamente. Mas a gente estuda os grandes temas sobre o final dos tempos de uma forma que a gente entenda de maneira melhor. Eu fiz isso para facilitar o nosso entendimento, né? E quais são os grandes temas escatológicos? Os grandes temas escatológicos são os básicos, né? Primeiro, escatologia, ele é esperança. Estudar o final dos tempos para o crente deve fazer você fazer crescer a esperança que você tem em Deus. Não a confiança que você tem nos homens, mas a confiança que você tem em Deus. Estudar sobre o final dos tempos é renovar a tua esperança de que Deus é um Deus que não vai deixar desamparado os homens. Ele vê esse mundo caído e percebe que esse mundo caído não tem solução. A solução foi a vinda de Jesus para morrer pelos nossos pecados, mas a solução definitiva na ressurreição de Cristo é a ressurreição, a renovação do próprio universo, do novo céu e da nova terra sendo feitas. A volta de Jesus, ela nos traz uma esperança escatológica. Nos deve fazer nos alegrar. Não deve fazer você sentir medo. Isso é muito importante. A volta de Jesus deve fazer você vibrar. Jesus volta logo. Para aqueles que não servem a Jesus, é ajoelhar diante do Rei dos Reis e esperar vir o juízo sobre si. Para aqueles que não servem a Deus, a Jesus, não existe esperança. Quando Jesus voltar, acabou. Você vai sofrer o juízo de Deus. Mas, para aqueles que servem a Jesus, é uma alegria grandiosa. Talvez você possa ficar dividido pelos seus familiares que ainda não servem a Jesus. Mas fato é de que a salvação ela é individual. O papel de cada um de nós, como servos do Senhor, é anunciar a Jesus. Esse canal onde você estuda a Bíblia, né, serve para isso também. Por isso que eu já falo, ó, se você está vendo aqui e não se inscreveu no canal, se inscreva. Tem lá um sininho no canal,
Esse sininho faz para que você receba atualizações quando eu tiver um vídeo novo. Esse estudo bíblico de quinta-feira eu vou estar colocando pelo meu Facebook do Caio Zeda, meu Facebook do presbítero Caio Zeda. Mas eu vou, ao longo da semana, estar sempre postando vídeos e vídeos novos. Na verdade, todo dia você vai ver um vídeo novo, a partir da semana que vem. E 2 vezes por semana a gente tem vídeos mais longos, como esses estudos, esse estudo que a gente está vendo hoje. Então, assim, é muito importante. Nosso papel diante dos outros é usar os nossos dons. O meu dom é ensinar, né? E devemos falar de Jesus, mas a salvação, ela é individual. A salvação é individual. Não, você não tem como salvar o seu irmão, o seu filho, o seu marido. Você pode orar por eles. Devemos orar uns pelos outros. Mas no final das contas, a salvação é individual, né? Então, assim, é esperança. Esperança. Uma outra coisa que é importante dizer é o seguinte: o final dos tempos, como a gente denomina, ele começa não agora, quando a gente vê um monte de catástrofes naturais, mas na primeira vinda de Jesus. Lá começou o final dos tempos. É a partir daquela época que começaram a ocorrer diversas catástrofes naturais, desastres, mortes, guerras, de maneira cada vez mais intensa. Começou lá, naquela época. Então, assim, não se engane em achar que você descobriu um acontecimento escatológico, Jesus vai voltar porque aconteceu isso agora. A gente não deve se enganar. O final dos tempos já começou lá no passado. E lembrando, e a gente já vai entrar no novo tema, que são os sinais. Os sinais da vinda de Jesus, eles apontam para um fim. Então, quais sinais são esses? Desastres grandiosos naturais são os mais famosos, que ao longo da história vão se intensificando. Eu acredito que vão ficando cada vez piores ao longo da história, até que existe um momento no final de tudo, onde esses desastres são mais intensos. O esfacelamento da moral, dos bons costumes, da verdade, também é um sinal. Como a gente vê, a desvalorização do que é da família, a desvalorização do que é ser homem, do que é ser mulher, né? O espalhamento de imoralidades e perversões das piores espécies, né? Isso aí é sinal da vida de Jesus. Guerras. Quantas guerras ocorreram no século XX, né? A gente imaginava no final do século XIX de que o mundo estava vivendo uma grande paz, mas aí chega o século XX com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde morreram milhões de pessoas. Só na Primeira Guerra Mundial morreu 10 milhões de cavalos, porque ainda era um meio de transporte mais comum para você carregar os armamentos. Então foram 10 milhões de cavalos. De gente foi mais ainda. Na Segunda Guerra Mundial existe uma estimativa. A gente fala dos judeus, 6 milhões de judeus mortos pelo nazismo, mas não dá para diminuir a atrocidade que foi o que fizeram com os judeus e alguns grupos separatistas, né, tipo os ciganos, deficientes físicos, comunistas que foram presos e etc. Mais ou menos 100 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. E a maioria delas eram civis, não eram soldados, estavam nas suas casas, foram bombardeadas, saqueadas, destruídas. A Europa e as ilhas asiáticas ali foram devastadas pela Segunda Guerra Mundial. Depois você vê o comunismo na Coreia do Norte, o comunismo na China, na União Soviética, que matou tanta gente. Na China, milhões de pessoas morreram de fome.
Aí você vê a guerra do Vietnã, aí você vê a guerra no Afeganistão, Iraque, Irã, Síria, mais recente. Você vê as diversas brigas e guerras na África, as atrocidades que ocorrem até hoje na África, com pessoas vivendo em escravidão, semi-escravidão. Sabe assim, não sei se você sabe, mas hoje a estimativa é que existam mais escravos do que na época da escravidão, na sua maioria dos negros e índios na época das Américas, na colonização. Hoje teriam mais escravos do que no passado. Né? Tanto que também a população mundial é muito maior, né? Bilhões, né? Mas assim, atrocidade em cima de atrocidade, tudo isso são sinais da vinda do Senhor. Né? O mal, ele parece que tem vencido, que tem ganhado a guerra, mas isso são sinais, dores de parto, como Jesus disse. Nada disso mostra, fala assim, Jesus vai voltar daqui a um ano, Jesus vai voltar daqui a 7 anos, Jesus vai voltar no dia 24 de maio de 2050. Não, são sinais. Só que existem alguns sinais, que também são sinais, mas são mais definitivos para a volta do Senhor. Quais são eles? Primeiro, a gente vê que o evangelho seria a pregação do evangelho. Desculpe, a pregação do evangelho é aquela que demonstra de maneira mais radical e mais forte a volta de Jesus. Porque é necessário que o evangelho chegue a todas as nações possíveis, chegue aquela pessoa necessária e aí então virá o fim. Você quer apressar a volta do Senhor, então você tem que evangelizar. Você tem que pregar a volta de Jesus. É assim que você faz com que você busque que Jesus volte cada vez logo, que Jesus volte logo. A pregação do evangelho, ela sim é essencial. O evangelho precisa chegar onde tem que chegar, onde Deus determinou. É Deus quem sabe. Mas nosso papel é evangelizar. Então, devemos evangelizar o máximo possível para que Jesus venha. E umas duas outras questões seriam o aparecimento do anticristo, que é importante, que o anticristo, que seria alguém que vai ser manipulado por Satanás, depois até possuído por Satanás, e vai dominar o mundo, essa figura do anticristo. Alguém que aparentemente vai ser uma grande pessoa, vai solucionar os problemas do mundo, mas que no final das contas é o mal em pessoa. E a grande tribulação ao ocorrer, que é um período de grande perseguição aos servos do Senhor que estiverem aqui. Aí existe a questão da polêmica, se vai estar a igreja presente ou não, mas já é uma questão secundária nesse sentido. Então, dentre os sinais, os três que são determinantes para a volta do Senhor, os outros não. São sinais dores de parto. Mostra, mas a gente não sabe exatamente quando vai ser. Agora, o que determina é pregação do evangelho, o aparecimento do anticristo e a grande tribulação. Continuando os grandes temas, a gente pode falar antes da grande tribulação, a gente pode falar do arrebatamento. O que seria o arrebatamento que é tão falado? Né? Tem o famoso deixados para trás. Filme, livro, né? Seria em algum momento os cristãos, os servos do Senhor, vão ouvir a trombeta do arcanjo e vão desaparecer da onde estão e vão encontrar Jesus nos ares. E aí aqueles que ficarem serão os deixados para trás. Esse seria o famoso arrebatamento. Mas a verdade é o seguinte: primeiro que a gente tem que entender o arrebatamento junto no texto bíblico de Tessalonicenses. A gente não vai ler o texto porque eu estou passando por cima, tá? Dos grandes temas. Essa lá em Tessalonicenses. Primeiro ele está na segunda também. Está em Mateus 24 também. E a gente pode até
O arrebatamento, Apocalipse 20, a gente vê a ressurreição lá em Daniel também, diversos textos bíblicos. O arrebatamento, quando é citado na Bíblia, não fala que é antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação. Só fala que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, quando ouvir a trombeta do arcanjo. E esse mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, então é a ressurreição dos mortos em Cristo. Depois, os que estiverem vivos serão arrebatados. Aqueles que foram sortudos, que estiverem no último dia, vão ressuscitar, os mortos vão ressuscitar, e quem estiver vivo vai ter esse corpo, que vai ser um corpo mortal, transformado por um corpo perfeito. Percebe? A ressurreição ocorre depois do arrebatamento. No texto não fala nada de grande tribulação. Então, existe em relação ao arrebatamento algumas questões. Muitos da igreja acreditam que o arrebatamento vai ocorrer antes da grande tribulação. Antes do aparecimento do anticristo, a igreja na terra vai ser arrebatada. Aí vai ocorrer a grande tribulação. Outros acreditam que seria no meio da grande tribulação. Esse meio por quê? Porque a partir da segunda metade da grande tribulação vai começar a ocorrer a perseguição do anticristo em relação aos servos do Senhor. Na primeira metade da grande tribulação seria um período de aparente paz e tranquilidade. A partir da segunda metade da grande tribulação ocorreria uma perseguição pelo anticristo. E aí o arrebatamento ocorreria da igreja, ocorreria no meio. A outra possibilidade seria que a igreja vai passar pela grande tribulação. A igreja sempre passou por períodos de dificuldade, de perseguição, disso, daquilo, então ela vai passar pela grande tribulação todinha. E no final dela vai ser arrebatada. Aqueles que estiverem vivos da igreja depois da grande tribulação. Simples assim. Tá? Não dá para saber. Eu preciso informar os irmãos que a maioria na história da doutrina da escatologia, né, do estudo escatológico sobre o final dos tempos, a maioria da igreja sempre acreditou que passaria pela grande tribulação. Foi muito recentemente que a igreja começou a acreditar que não passaria. Mas é uma doutrina bem nova, tem um pouco mais de 100 anos, não tem 200 anos. Então, é importante ficar atento. Você pode acreditar com todas as suas forças que você vai ser arrebatado. Mas se você não for, se o arrebatamento for depois da grande tribulação, você está preparado para o fim do mundo, como eu faço a pergunta? Você está preparado para a volta do Senhor? Passar pela grande tribulação? Passar pela perseguição do anticristo? Uma grande questão, tá? E na grande tribulação, falando dela em si, né, o anticristo ele vai enganar as nações. Quem é o anticristo? O anticristo é uma figura que vai ser amada pelas pessoas. Isso é muito importante você entender. Não dá para achar que o anticristo vai ser você às vezes acha, né? Você não gostava do Trump, por exemplo. Aí por isso você acha que ele era o anticristo. Você não gostava do Bolsonaro. Aí você acha que ele poderia ser o anticristo. Não. Por quê? Porque são figuras, tanto o Bolsonaro como o anticristo, o Bolsonaro como o Trump, por exemplo, são figuras meio controversas, né? Existe muita divisão em relação a eles. O anticristo vai ser uma figura de quase unanimidade das pessoas gostarem dele. Vai ser uma pessoa que vai achar a solução dos problemas. Vai resolver os conflitos lá no Oriente Médio, vai trazer paz para o mundo, vai unificar as moedas, vai unificar os países. Né? Por isso que é tão perigoso você aceitar a unificação dos países. Isso é perigoso. Se você é um crente que fica atento ao final dos tempos, se atente a isso, né? A unificação da Europa, a unificação das Américas, a unificação da Ásia, a unificação de moedas.
Tudo isso aí já são sinais, aí já sinalizando para a gente, ó, agora, nunca na história, a gente pode dizer que, como eu falei, né, que o final dos tempos começou lá no passado, na primeira vinda de Cristo. Só que nunca, em nenhum período da história, os governos teriam a possibilidade de controlar tanta população do que hoje. Hoje, através das câmaras, você dificilmente consegue transitar por qualquer lugar, a pé ou de carro, sem que uma câmera pegue você. Quase impossível. Em grandes cidades, então, é praticamente impossível. Né? Você tem um GPS no teu bolso sem perceber, onde as pessoas podem descobrir onde você está em qualquer momento, o seu celular. Você é muito bom a tecnologia, mas em qualquer um mínimo de conhecimento de tecnologia pode rastrear você pelo teu celular. Você não tem privacidade, a tua vida está escancarada no Facebook, no Instagram, apesar de que a gente gosta de colocar, na verdade, é o que tem de bom, né? Ninguém tira foto eu não vou tirar foto da minha queda, né? Eu não vou tirar foto de eu brigando com a minha esposa ou coisa do tipo. Né? Eu vou tirar foto de eu na praia, né? De eu em momentos felizes, né? Mas apesar disso, a gente está nos expondo, com exposição totalmente. Então, nunca na história da humanidade foi tão fácil para o governo conseguir controlar as pessoas. E é mais ou menos isso que mostra lá sobre a grande tribulação. Um período onde o anticristo ele vai ter o poder de controlar as pessoas, a tal ponto que você não vai poder comprar, vender, viver, sem ter a marca do anticristo, de alguma forma. O controle dele sobre a sua vida. Aí fala sobre o 666, né, a marca da besta. Né? A marca da besta, para mim, ela é muito mais do que uma marca visível. Assim como Deus ele marca os seus escolhidos com o selo do Espírito Santo, que é algo que a gente não consegue enxergar, mas eu acredito que os demônios, os anjos que vivem ao nosso redor e derredor, eles olham para você e falam, ó, esse aqui tem o selo do Espírito Santo, ele tem a marca da promessa. Assim como Deus marca os seus, o diabo vive marcando os seus também. Né? E a marca da besta, para mim, é um alerta sobre muito mais do que uma marca, mas eu caí no conto do diabo através da minha mente, através do meu trabalho. O que tem, e aí é um alerta para você, o que você tem deixado entrar na tua mente através da televisão, através do celular, através do que você lê, do que você vê, do que você estuda, né? Quantas vezes a gente se dedica a estudar a palavra de Deus como um estudo bíblico agora? Quantas vezes a gente se dedica a ler a Bíblia, a se alimentar do Senhor, e ao contrário, quanto tempo a gente passa vendo bobagens? E assim, existem coisas que são bobagens mesmo, mas existe muita coisa que são, muita mentalidade através de novelas, de programas, através do celular que a gente lê, que a gente vê vídeos do TikTok, que são coisas malignas, que querem te fazer trair a sua esposa, seu marido, e quer você fazer coisa errada, quer levar você para o pecado. Então, assim, esteja atento. O diabo, ele está influenciando você na sua mente, ele está marcando a sua cabeça através daquilo que entra, através dos seus olhos. Tá? Continuando os grandes temas escatológicos, eu falei do arrebatamento. A grande tribulação em si, que eu posso falar mais? Vai ser um período de... no primeiro período, vai ser um período de grande transformação social, uma paz enorme, e a tendência a fundar-se uma religião unificada. Isso é o ecumenismo aí também como um alerta para a gente, né? Apesar de ser bonitinho, né? Que comunhão teríamos nós com outra religião? Eu sei que hoje em dia vivemos a época do tudo politicamente correto, né? Mas não tem como misturar, não dá. Até dentro de algumas igrejas evangélicas unidas aí, é difícil, imagina com outras religiões, entendeu? É muito complicado. E existe uma tendência lá em Apocalipse mostrando sobre, na grande tribulação e o poder do anticristo, a unificação de uma religião, a fundação de uma religião única,
que vai acabar diluindo, destruindo as outras religiões, e que não vai fazer parte dessa religião vai ser perseguido, né? E o final de tudo essa religião vai fazer com que as pessoas adorem a besta, adorem o próprio diabo, que é exemplificado como besta, exemplificado também como o dragão, né? Satanás como dragão. Existe um controle estatal enorme do anticristo, um controle religioso total sobre o anticristo. E a partir da segunda metade da grande tribulação, né, é bem provável que os judeus vão achar que o anticristo é o seu Messias esperado. Porque até hoje, os judeus esperam o seu Cristo, o seu Messias. E é provável, com alguns indicativos dos textos bíblicos, que os judeus vão achar que o anticristo ele é o seu Messias. Mas a partir da metade da grande tribulação, o anticristo vai fazer uma coisa abominável. Eu não sei se vai ser um sacrifício proibido. Às vezes eu acho até que pode ser um sacrifício de criança, sabe? Como Deus abomina sacrifício de criança no Antigo Testamento. Né? Os povos da terra prometida, lá que Moisés foi conquistado depois de Josué, Deus mandou exterminar aqueles povos porque eles sacrificavam suas crianças. Isso para Deus era e é abominável. Então, eu penso até que poderia ser isso. O anticristo vai promover um sacrifício de crianças, e aí os judeus vão perceber, olha, está errado. E aí os judeus e os cristãos, ou os convertidos aqui na terra, vão ser perseguidos grandemente pelo anticristo. Muitos vão morrer, ser decapitados e tudo mais. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, assim, vai ser um período de muita dificuldade, muito difícil viver. Né? Vamos ter que viver escondidos. E por isso que eu falo, prepare-se, prepare-se. Se o anticristo começar esse governo hoje e a igreja não for arrebatada, como você vai viver? Então, assim, toma cuidado, esteja atento às notícias. Muitas coisas têm acontecido nesses poucos anos, a ONU fazendo coisas estranhas. Assim, não é para alarmar totalmente a gente, mas estejam atentos, se preocupem. Tá? Não caiam em contos e ladainhas. Tem muita gente falando bobagem, sabe? Mas assim, esteja atento, seja preparado. Principalmente o teu espírito, a tua vida, seja preparada para a volta do Senhor, preparada para a perseguição do anticristo. E a partir do segundo período também vai começar um período onde Deus vai começar a derrubar sobre as nações ímpias a sua ira. E aí, os convertidos ao Senhor, não, se estiverem aqui, de alguma forma serão protegidos da ira do Senhor, mas o mundo vai sofrer grandemente a ira do Senhor. Um terço da população vai morrer, um terço dos animais vai morrer, os animais aquáticos, né? Um terço das estrelas vão cair. Então, assim, vai acontecer catástrofes naturais de forma cósmica. Esse mundo vai cair aos pedaços. Tá? Vai sobrar muito pouca coisa para quando Jesus voltar. Na segunda vinda de Jesus, e aí é o seguinte, a segunda vinda de Jesus, que a gente fala, é ele vindo para a Terra julgar as nações. Então existem algumas teorias sobre a segunda vinda de Jesus. Ele vem e acabou tudo. Né? Jesus vem, julga as nações, acaba esse mundo, destrói esse mundo, forma um novo céu e nova terra, ressuscita quem tem que ressuscitar, manda os crentes novos céus e nova terra, manda os ímpios, o diabo, a morte, o inferno, tudo pro lago de fogo e enxofre, acabou o mundo, acabou. É o último dia, Jesus vem para acabar. Tá? Existe aqueles que acreditam que Jesus ele vai vir e vai reinar na Terra por 1000 anos. Depois desses 1000 anos, Satanás vai se revoltar, o anticristo vai ser, que teria sido preso no começo dessa vinda de Jesus, do reino milenar. Satanás seria preso, né, quando Jesus vem. Jesus reinaria por 1000 anos, aí Satanás é solto, engana muita gente, guerreia contra Jesus, mas Jesus derrota eles de maneira definitiva. Aí, mesma coisa. Julga quem tem que julgar, ressuscita quem tem que ressuscitar, arrebata quem tem que arrebatar. Inaugura Nova Céus e Nova Terra, manda os clientes para lá, joga de fogo no chão e manda para lá. Tá? Então tem gente que acredita que a segunda vinda de Jesus vai ser, depois da segunda vinda vai
ocorreu o reino milenar de Cristo, e tem gente que acredita que Jesus vem e acabou. Tá? E aí esses grupos vão se dividir em 3 grupos, né? E existem, porque assim, em Apocalipse 20, fala sobre uma doutrina, um grande tema escatológico, que a gente chama de milênio. Milênio seria um reino milenar de Cristo, um reino milenar de Cristo. Que alguns acreditam que vai ser real, como eu falei. Jesus vem e reina por 1000 anos. Tem alguns que acreditam que Jesus vai reinar de maneira espiritual. Jesus já reina de maneira espiritual no mundo, através da igreja. Esses são chamados de amilenistas. Eles negam que vai haver um milênio literal. Né? Os pré-milenistas acreditam que Jesus vem e inaugura o milênio. Os amilenistas dizem que Jesus não vai ter milênio coisa nenhuma. Ele vem e acabou tudo. Quando ele vier, vai ser para dar fim a tudo, vai ser no último dia. Jesus vem, ele é um amilenista. Jesus reina através da história na igreja. Existem os pós-milenistas, que é o seguinte: no final dos tempos, a pregação do evangelho vai chegar a tantas pessoas possíveis que vai converter muitas pessoas. Jesus vai converter muita gente. Deus vai converter muita gente, ao ponto que o mundo vai se tornar melhor, o mundo vai passar por uma grande transformação revolucionária pelos crentes convertidos. O mundo vai passar por grande paz, tranquilidade, né? Uma vivência melhor por causa dos convertidos nesse milênio. Só que vai ser um tempo que pode ser 1000 anos ou não, mas Jesus vai reinar através do evangelho pregado, da igreja estabelecida aqui por um período, não histórico ao longo da história, mas um período lá no final dos tempos, em algum momento, pode ser que ocorra agora. Um grande avivamento mundial, Jesus converta muita gente, e o mundo por si só vai melhorar por causa dos crentes. Esses são os pós-milenistas. Aí depois de tudo, depois desse milênio espetacular de Jesus, o anticristo vai vir tentar guerrear contra os eleitos do Senhor, e Jesus Cristo vai derrubar todo mundo. Jesus, quando vier, é uma coisa, Jesus vem e acaba o mundo, né? Então, assim, esse é o milênio e as doutrinas sobre o milênio. E a gente estudou de maneira mais efetiva a questão do milênio, né? É importante dizer alguma coisa. Essa batalha que vai ocorrer do anticristo em relação à igreja, em relação a Jesus, né, aos eleitos, ela é a famosa batalha do Armagedon. É uma batalha que é bem clara, ela vai acontecer. Jesus reinando por 1000 anos antes ou não, ou sendo já o último dia, segundo a vida de Jesus, é bem claro na Bíblia que vai haver uma batalha do Armagedon, uma batalha do anticristo, que vai conseguir reunir um exército enorme, vai tentar lutar contra Jesus, o rei, mas vai ser derrotado de maneira bem fácil por Jesus. Tá? Sobre o final de tudo, eu preciso falar também sobre os grandes julgamentos. Na verdade, para mim, é muito claro que, na verdade, só vai haver um julgamento. Todo mundo vai passar por um julgamento. Mas aqueles que têm a Jesus já são justificados. Jesus já pagou a pena por nós. E Jesus, ele vai se colocar no nosso lugar e dizer, ó, eu já cumpri a pena pelo Caio, eu já cumpri a pena pela Maria, pelo Carlos, pela Fabiana, pela Creuza. Eu já cumpri a pena. Então, você vai vir para o novo céu e nova terra. Porque eu, Jesus, já cumpri a pena por essas pessoas. Certo? Agora, aqueles que não têm a Cristo como Salvador vão para o inferno, vão ser, na verdade, jogados para o lago de fogo e enxofre, onde vão sofrer o juízo definitivo de Deus. E assim, e aí chama o julgamento dos crentes de o tribunal de Cristo. E o julgamento dos ímpios de um grande trono branco. Na verdade, é um julgamento só, né? E aí tem até aquele julgamento das nações de Mateus 25, que mostra Deus separando os bodes das ovelhas, para mostrar que a salvação, apesar de ser pela fé em Jesus Cristo, a salvação precisa ser praticada. A salvação, lá naquele texto de Mateus 25, fala assim, ó,
Quem é que vai entrar no gozo do meu Senhor? Quem que me serviu? Foi aquele que acudiu, aquele que tinha sede, que tinha fome, que tinha frio, que estava preso, que estava doente. A salvação ela é pela fé, mas ela implica em obras de salvação. Você não faz obras para ser salvo. Você não faz boas obras para ter salvação. Você faz boas obras porque você é salvo. A nossa fé é uma fé que tem que ser viva, real. Não é uma fé de ladainha, não é uma fé só de falar. É uma fé de agir. É muito importante. Tem gente que está se enganando. Tem gente que está caminhando para o inferno porque acha que é salvo, porque foi lá na frente e foi batizado e é crente nominal. Mas no seu dia a dia, quantos crentes batem na sua mulher, nos seus filhos, espancam? Quantos crentes fazem gato? Quantos crentes vivem de maneira indigna, vivem nos prostíbulos, vivem adulterando, traindo sua esposa, seu marido? Então, assim, o pecado, ele vai ocorrer na nossa vida, a gente vai pecar. Mas tem gente que vive no pecado, tem gente que vive no erro, insiste. Essas pessoas, elas estão brincando com Deus. E alguns acham que vão chegar, brincam, né? Que vão chegar tostados no céu, né? Quase o fogo do inferno pegou. Mas aí talvez você esteja se enganando. Talvez você tostado aí, na verdade, você está indo para o inferno. Você pensa que está indo para o céu, na verdade, está indo para o inferno. Tá? Isso é um alerta para todos nós. Eu, como presbítero, diáconos, pastores, muita gente vai se surpreender, porque acha que. Quantas pessoas vão falar de Deus? Eu profetizei em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo em teu nome. Jesus vai dizer: se afasta de mim, maldito, porque eu não conheço você. Eu não conheço você. Assim, para mim, a palavra dos bodes e das ovelhas, Mateus 25, é para mostrar para nós, para mostrar para você, para mim, que eu preciso praticar a salvação. A salvação tem que ser uma salvação viva, real e prática. A minha fé tem obras. Tá? Não pode ser uma fé morta. Tá bom? E algumas últimas coisas para terminar de falar. Falei dos julgamentos. O julgamento é importante dizer o seguinte: existem diversos textos que mostram que o sofrimento no inferno ele vai ser maior ou menor de acordo com as nossas boas e más ações da terra. Então, as nossas boas e más ações elas vão comprometer o seu sofrimento maior ou não no inferno. Aqueles que servem a Jesus, as suas boas ações e as suas más ações vão comprometer o que a gente chama de galardões. O que são galardões? São presentes que Deus vai nos dar no novo céu e nova terra. Alguns acham que vai ser uma casa melhor, mas eu acho que não. Acho que não tem a ver com bem. Para mim, tem mais a ver com autoridade. Pensa, o novo céu e nova terra vai ser... Qual vai ser a capital do mundo? A capital do mundo vai ser a Nova Jerusalém, que vai descer dos céus. Essa vai ser a capital do mundo. E Jesus vai reinar a partir dela, o próprio Deus vai estar presente nessa terra, né, nova terra. E o resto do planeta vai ser povoado. Vai ter gente que vai viver perto, mais longe, mais longe, até o máximo de longe possível nesse planeta. De repente a gente vai ter gente que vai viver em outros planetas, não sei, tá? Mas a gente vai ter tarefas, a gente vai realizando. A gente quer ficar 24 horas louvando a Deus. É muito bom louvar a Deus, mas a gente não é anjo, né? Não é um robô. A gente, Nova Céus Nova Terra, imagina que você vai viver muito mais e melhor do que aquilo que você vive hoje. Mas se você gosta do que você vive hoje, algumas coisas boas que a gente tem na vida, às vezes um passeio, ou isso e aquilo, Nova Céu Nova Terra vai ser 1000 vezes melhor do que tudo isso. Tá bom? E você deve ganhar galardões, talvez sejam posições de autoridade que nós tenhamos no céu. Um vai ser governador, outro prefeito, outro isso, outro aquilo. Posições de autoridade. Assim como pensa nos anjos, né, distribuído em autoridades, ou os grupos militares, né, distribuído em patentes, talvez tenha alguma coisa parecida com isso que a gente nem consegue imaginar. A gente estudou... a gente... a partir da aula de hoje, acho que tá ótimo o nosso resumão.
né? Semana que vem eu vou resumir de novo, falar de novo sobre essa questão do milênio, que é importante, né? Falar sobre o pré-milenismo, o pós-milenismo e o milenismo. Para a gente dar continuidade, porque a gente ficou faltando falar sobre lembra que eu falei que existe uma doutrina escatológica nova, que surgiu há pouco tempo. A gente chama ela de dispensacionalismo. A gente ainda não estudou dispensacionalismo. Na semana que vem a gente vai recapitular, falar sobre o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo clássicos, e depois a outra, o dispensacionalismo. Porque aí depois eu quero entrar no seguinte: cenas dos próximos capítulos, hein? Vamos estudar Mateus 24 e 25 de maneira. Vamos ler o texto e vamos esmiuçar ele o máximo possível. Depois eu quero ver se a gente pega Daniel 7, 8 e 9. Vamos esmiuçar textos difíceis aí. Tá? E depois a gente vai estudar, por fim, Apocalipse. A gente tem um chão ali pela frente, né? Talvez o ano inteiro, se Deus quiser, a gente vai chegar em Apocalipse e vamos estudar capítulo a capítulo de Apocalipse, para que você entenda de verdade o que Deus ele espera de nós, o que Deus tem preparado para nós. Tá? Que você possa, não sei se você tem alguma pergunta, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Faz alguns meses que a gente, né, desde praticamente novembro, a gente não estuda mais, e agora a gente está recapitulando. Espero que Deus possa ter abençoado a sua vida. Enquanto eu vou terminando de falar, se você quiser fazer alguma pergunta, se não tiver pergunta, tudo bem. Tá? Mas eu gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo, ele vai estar nesse meu YouTube, meu canal, Caio Uzeda. É só procurar Caio Uzeda no YouTube, você vai me achar. Vai ter minha fotinha lá. Você compartilha o meu canal, compartilha esse vídeo que vai estar lá. Eu vou colocar esse vídeo também no YouTube da igreja. A gente tem o YouTube da igreja, tem o Facebook da igreja também. Eu vou colocar no meu Instagram. Então esteja divulgando, tá? Porque a ideia é que a gente espalhe a mensagem do Evangelho e fortaleça a vida daqueles que servem a Jesus. Muita gente vive uma vida rasa, uma vida, não se aprofunda nas questões do Senhor. Né? Como você quer viver? Você quer viver de maneira superficial a sua relação com Deus? Ou você quer ter um relacionamento mais profundo com o Senhor? Para que você possa ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, você precisa estudar a vontade do Senhor e a palavra dele. A Bíblia está lá para nós. Eu sei que a Bíblia às vezes é difícil. Eu estou aqui para exatamente ajudar a que você entenda textos e passagens que são difíceis na Bíblia. Né? Eu preciso muito do feedback. Eu agradeço muito vocês que estiveram comentando, que estiveram compartilhando. Tá? Para mim isso é muito importante para saber que vocês estão aí ouvindo, estão vendo. Na próxima semana, quinta-feira, a gente vai estar de novo aqui, no canal do YouTube. Eu vou ver se até lá eu consigo programar para que esteja no Facebook e no YouTube, e no Facebook também, no Instagram, né? Esteja em outras plataformas da internet. Mas esteja atento, tá? Separe esse momento para ouvir a voz do Senhor. Que não seja mais um momento onde você está lá, totalmente relaxado, quase dormindo na cama. Não, se acomode, pega um sofá, uma cadeira, fique ali sentado, fazendo anotações. Quando citar textos bíblicos, anote os textos bíblicos, para que você possa aprender, tá? Eu vou, todas as aulas, depois dessas revisões, eu vou trazer sempre a partir desse ano, né, uma inovação que a gente vai ter. Eu vou deixar sempre uma tarefa para vocês. Então, uma tarefa e um desafio, né, para você cumprir durante a semana. Depois você vai me mostrar, depois eu vou demonstrar como que você vai me dizer que você cumpriu uma tarefa. Mas isso só a partir daqui a 2 semanas. Né? Mas eu tenho um desafio para você, é o seguinte: fale de Jesus, compartilhe a palavra do Senhor. Né? Quantas pessoas têm partidos em Cristo? Né? E a gente precisa falar e anunciar o nome do Senhor. Muito mais que nós queremos muito que a nossa igreja ela cresça, né? A pandemia é um sinal, com certeza, é um sinal bem claro. A pandemia parou o mundo, né? Assim como a gripe espanhola, ela foi muito forte. Essa pandemia ela não é tão forte, mas milhões de pessoas já morreram no mundo inteiro, né? Milhões de pessoas. Então, a pandemia ela é sim devastadora, muito devastadora.
pode ser que existam outras piores ao longo da história, né? Então devemos estar preparados para a volta do Senhor. Você está preparado, preparada para a volta do Senhor? Vamos estudar a palavra dele. Vamos buscar mais do Senhor, para que ele tenha mais de nós e nos use cada vez mais. Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Fique na paz do Senhor. Fique na paz do Senhor.